Você levantou um negócio, e eu falei no vídeo hoje, né, do pronunciamento do João Roma. Eu assisti o pronunciamento, eu vi assim, os 3 principais pontos ali, né? Pra quem não entendeu, o João Roma, que é o ministro da Cidadania do governo, se eu não me engano, ele foi fazer um pronunciamento e ele levantou várias ações do governo federal para as camadas mais pobres, são todas ações para as camadas mais pobres, todas ações ligadas a um assistencialismo em um momento de crise. E dessas ações, listo 3 principais. Um, Auxílio Brasil, que é o mais óbvio. Energia. Tá, tem um desdobramento do Auxílio Brasil, que é a pessoa continuar recebendo, mesmo recebendo, arrumando emprego. O cara arrumou um emprego, Sim. ele continua recebendo R$200. Sim, ele falou. Outra coisa é um auxílio para energia elétrica para quem, enfim, tá precisando, não tem grana. E outro é uma espécie de um vale-gás também. Né? São as 3 principais coisas, eles citaram outras ali, mas as outras eram muito pequenas. No meu texto na Gazeta e no vídeo de hoje, eu quis abordar isso, mas assim, eu pego o Bolsonaro lá todo sujo de farinha hoje, né, foi na verdade ontem, e pego essas ações, me parece que o Bolsonaro tá indo all the way tentar conquistar um eleitor mais pobre. Exato. Né? Ele meio que, foda-se esse negócio aí de voto de opinião, vou pegar essa galera aí, porra! Não à toa, o cara que é mais entusiasmado com essa ideia, que é o Fábio Faria, que é ministro do Bolsonaro, ele foi o primeiro a postar no Twitter o vídeo do Bolsonaro sujo de farinha. Eu não consigo ver essas coisas não interligadas, porque toda vez que o Bolsonaro apronta algum populismo e tal, ele faz isso ensaiado. Sim, então, ele tem uma tática. Tem uma tática. Quando ele anda de jet ski, quando ele vai naqueles lugares que supostamente tem muitos fãs e aquilo, tudo isso é montado. Então quando o Bolsonaro faz uma parada dessas, pra mim é claramente montado, e ali foi o próprio Fábio Faria que tirou a imagem. E me parece o próprio Centrão interessado em controlar a comunicação do Bolsonaro e deixar essa comunicação coerente com as ações do próprio governo. Dessa vez foi o João Roma, que é um cara que o Centrão tem apreço, fazendo um pronunciamento com temas que interessam ao Centrão, e aí a comunicação com o Fábio Faria fazendo assim, Bolsonaro, olha lá, Bolsonaro, dá pra ser popular, aí se suja aí de farinha, aí come um frango, todo o povo vai gostar. Eu não acho que deu muito certo o negócio do frango. Não, foi exagerado. Mas eu acho, e você tinha feito alerta, que essa estratégia pode render alguma coisa ali. Porque assim, de fato, são 3 coisas que impactam diretamente. Uma é grana direta na ponta, a outra é conta de luz que tá impactando, e a outra é o gás. Só faltava alguma coisa pra gasolina, e o Bolsonaro fazia um grande slam ali de, enfim, tentar dar uma amenizada na crise pras pessoas. Como você vê isso, Ricardo? Até porque foi você que alertou. Então, eu acho que o Bolsonaro está se movendo na direção correta. Assim, a tática dele é uma tática esperta, porque o voto de opinião do Bolsonaro dificilmente será retirado, porque a essa altura do campeonato, aquilo que a gente já falou várias vezes, a essa altura do campeonato, quem está com o Bolsonaro suporta tudo. Assim, já teve 620 mil vítimas, já aconteceu tudo, crise econômica, todas as desgraças já aconteceram, e a pessoa ainda tá com o Bolsonaro. Então, o voto de opinião, Bolsonaro não precisa se preocupar muito. E para ele em particular ocorreu um fato, não me entendam mal o que eu vou falar aqui, mas para ele, pode ter a homenagem que for, eu acho que eles devem ter feito um cálculo, isso foi uma coisa positiva, foi a morte do Olavo de Carvalho. Por quê? Porque o Olavo era, junto com o Bolsonaro, a figura mais forte da direita brasileira. Então, quando o Olavo criticava, vinham todos os influenciadores olavetes, vinha uma massa de gente, e também criticava e reforçava a crítica. A coisa ganhava um certo volume e uma certa autoridade. E isso fez com que, na política, houvesse um reflexo. Qual foi o reflexo? A briga entre o Weintraub e o Bolsonaro. Isso aconteceu e ainda está acontecendo. A gente está vendo as consequências dessa briga. Então a gente estava vendo ali que estava se ensaiando uma espécie de ruptura entre uma ala mais olavete, mais genuinamente conservadora, que criticava o Bolsonaro dizendo que ele era covarde, que ele era frouxo, que ele não se colocou para defender os caras que estavam militando por ele. E essa era uma ala influenciada pelo olavismo. A marca do olavismo estava mais forte aí. O Olavo de Carvalho faleceu. Então, o vetor de força dessa ala se perdeu. E hoje a figura mais forte mesmo se centralizou todo no Bolsonaro. Então, o Bolsonaro agora é, digamos assim, a sua autoridade espiritual também. Ele é poder temporal e autoridade espiritual da mesma pessoa. Antes tinha uma divisão, agora não tem mais a divisão. Ele unificou tudo para ele. Então, isso foi uma coisa positiva. E isso, a meu ver, garante que ele tem esse voto de opinião muito consolidado.
Como a disputa dele não é o voto de opinião mais, qual é a disputa dele? A disputa dele é o pobre, é o povo, são as pessoas mais pobres. É isso que ele tem que disputar. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele viu, e isso também é uma experiência que eu tenho certeza que marcou ele até hoje, ele viu que houve um momento único na história do governo dele, onde a popularidade dele cresceu de forma consistente, que foi com o início da pandemia, ele botou o auxílio de R$ 600, e ele viu claramente que a popularidade dele nas camadas mais pobres subiu. Então ele sabe que um investimento direto para benefícios para a camada mais pobre rende voto. Ele entendeu isso na prática. Então ele vai disputar isso. A meu ver, o propósito dele é garantir que ele vá inevitavelmente para o segundo turno, ou seja, sem a possibilidade do Moro tirar a diferença. Porque se o Moro tira um pouco da diferença na classe média e ele, Bolsonaro, tira um pouco da diferença nos mais pobres, ele para de cair, ele começa a subir, ele compensa. Ele faz a compensação, o Lula talvez se prejudique um pouquinho, mas é quase certo que o Lula tá no segundo turno, tá, a diferença é muito grande. E aí vai Bolsonaro e Lula. E aí Bolsonaro vai ter um trunfo, que aí eu acho que se ele for pro segundo turno, a comunicação dele muda, o estilo dele muda, e ele volta a encenar o antipetismo com toda a força. Porque ele vai pra pô, eu agora tô com o Lula, então eu preciso forçar aquele cara que tava com nojo de votar em mim, a votar em mim, porque o nojo desse cara é mais forte ainda do que